Oi, meus queridos alunos, vamos lá? Bom, hoje vamos continuar falando então em ciências sobre a importância do piquenique responsável, consciente, saudável. Como nós já havíamos conversado na aula anterior, o piquenique responsável é aquele em que você beneficia a sua saúde e também o meio ambiente, escolhendo itens que você possa reutilizar depois e não simplesmente descartar, pelo menos alguns deles. Aqui no Você Sabia tem um exemplo bem bacana sobre como os japoneses ajudam na preservação do nosso meio ambiente. Leia sobre ele. Sobre o piquenique consciente, ele vai falar sobre a importância de escolher alimentos e também objetos que você pode escolher para contribuir com o planeta. Por exemplo, uma garrafinha de plástico ao invés de uma garrafa descartável, um copo daqueles de plástico também mais duro ao invés do copo descartável, e assim por diante. Nós sabemos que alguns objetos não têm como ser reutilizados, como por exemplo o guardanapo e algum outro tipo de objeto que você vai utilizar. O importante é que esses objetos, após serem utilizados, sejam jogados no lixo adequado. Aqueles que podem ser reciclados no lixo reciclável, aqueles que não podem no lixo adequado para cada um deles. Nós já vimos isso algumas vezes, até na nossa escola tem esse tipo de lixeira, né? E você vai ler um pouquinho mais sobre ele aí na página 286. Em seguida, no seu caderno de ciências, na página 287, você vai fazer os exercícios da tarefa de casa. No caso de vocês, na folhinha, porque estão sem o caderno, né? Vai pensar em alguns itens que sejam legais, que sejam bacanas para levar para um piquenique saudável. E vai registrar também o que a gente deve fazer com o restante dos resíduos que sobraram no nosso piquenique, tanto aqueles que podem ser reutilizados como aqueles que não podem. O que devemos fazer com cada um deles? E para finalizar, página 288 da apostila Anglo, você vai ler sobre a lancheira saudável. O que é bacana de você levar no seu lanche? O que vai te fazer bem? Claro, a gente sabe que sempre tem as suas exceções. Às vezes a gente pode levar um docinho, uma bolacha recheada, mas é importante que a maioria dos dias você faça um lanche saudável. Leia sobre ele e responda à pergunta em relação ao seu lanche. Reflita sobre ele. Os lanches que você costuma levar para a escola, quando nós estamos em época normal de atividades, são saudáveis? Se sim, por quê? O que você costuma levar? Se não, por quê? O que você costuma levar? Tá bom? Beijos, boa aula!